Comunismo, do latim communis, 2 é um sistema ideológico e um movimento político, filosófico, social e econômico cujo objetivo final é o estabelecimento de uma sociedade comunista, ou seja, uma ordem socioeconômica estruturada sob as ideias de igualitarismo, propriedade comum dos meios de produção e na ausência de classes sociais, do dinheiro 3-4 e do Estado. 5-6 Como tal, o comunismo é uma forma específica de socialismo. O comunismo inclui uma variedade de escolas de pensamento que incluem o marxismo e o anarcocomunismo, assim como as ideologias políticas agrupadas em torno de ambos, todas as quais compartilham a análise de que a ordem atual da sociedade deriva do capitalismo, seu sistema econômico e seu modo de produção. Neste sistema existem duas classes sociais principais, sendo que a relação entre essas duas classes é de exploração e que esta situação só pode ser resolvida em última instância por meio de uma revolução social. 7 O proletariado, a classe trabalhadora, que constitui a maioria da população na sociedade e deve trabalhar para sobreviver. E a burguesia, a classe capitalista, uma pequena minoria que obtém lucro do emprego da classe trabalhadora por meio da propriedade privada dos meios de produção. De acordo com esta análise, a revolução colocaria a classe trabalhadora no poder e, por sua vez, estabeleceria a propriedade social dos meios de produção, que é o elemento primário na transformação da sociedade para o comunismo. Depois de 1917, vários estados passaram a ser identificados como comunistas. Esses países adotaram um marxismo-leninismo ou uma variação dele. 8 Junto com a social-democracia, o comunismo se tornou a tendência política dominante dentro do movimento socialista internacional na década de 1920. 9 O surgimento da União Soviética como o primeiro Estado nominalmente comunista do mundo levou à associação generalizada do comunismo ao marxismo-leninismo e ao modelo econômico soviético. 10 Embora o termo Estado comunista seja usado por historiadores, cientistas políticos e mídia ocidentais para se referir a países governados por partidos comunistas, esses países não se descrevem como comunistas ou afirmam ter alcançado o comunismo. Eles se referem a si mesmos, na verdade, como estados socialistas que estão em processo de construção do comunismo. 11, 12, 13 e 14 Os termos usados pelos estados comunistas incluem estados nacional-democráticos, democrático-populares, de orientação socialista e de operários e camponeses. 15 O pensamento comunista também remonta às obras do escritor inglês do século XVI, Thomas More. Em seu tratado Utopia, de 1516, More retratou uma sociedade baseada na propriedade comum, cujos governantes a administravam por meio da aplicação da razão. No século XVII, o pensamento comunista emergiu novamente na Inglaterra, onde um grupo religioso puritano conhecido como escavadores passou a defender a abolição da propriedade privada da terra. 31 Em seu Cromwell Anticomunismo de 1895, 32 Edward Bernstein argumentou que vários grupos durante a Guerra Civil Inglesa, especialmente os escavadores, adotaram claros ideais do comunismo e do agrarianismo e que a atitude de Oliver Cromwell em relação a esses grupos era, na melhor das hipóteses, ambivalente e frequentemente hostil. 32 Críticas à ideia de propriedade privada continuaram na era do iluminismo do século XVIII por pensadores como Jean Meslier, Etienne Gabriel Morelli, Abed Mably e Jean-Jacques Rousseau na França. 33 Durante a sublevação da Revolução Francesa, o comunismo emergiu como uma doutrina política sob os auspícios de Restif de La Bretonne, Silva e Marechal e Grachos Babeuf que podem, de acordo com James H. Billington, ser considerados os progenitores do comunismo moderno. 34 No início do século XIX, vários reformadores sociais fundaram comunidades baseadas na propriedade comum. Ao contrário de muitas comunidades comunistas anteriores, eles substituíram a ênfase religiosa por uma base racional e filantrópica. 35 Entre os mais notáveis, estavam Robert Owen, que fundou Nova Harmonia, Indiana, em 1825.
e Charles Fourier, cujos seguidores organizaram outros assentamentos nos Estados Unidos, como Fazenda Brooke em 1841. Em sua forma moderna, o comunismo surgiu do movimento socialista na Europa do século XIX. Com o avanço da Revolução Industrial, os críticos socialistas culparam o capitalismo pela miséria do proletariado, uma nova classe de operários urbanos que trabalhavam em condições frequentemente perigosas. Em primeiro lugar, entre esses críticos estavam Karl Marx e seu associado Friedrich Engels. Em 1848, Marx e Engels ofereceram uma nova definição de comunismo e popularizaram o termo em seu famoso panfleto chamado Manifesto Comunista. Revolução de outubro de 1917 na Rússia estabeleceu as condições para a ascensão ao poder estatal dos bolcheviques de Vladimir Lenin, a primeira vez que um partido declaradamente comunista alcançou essa posição. A revolução transferiu o poder para o Congresso dos Sovietes de toda a Rússia, no qual os bolcheviques tinham a maioria. 36, 37 e 38 O evento gerou muito debate prático e teórico dentro do movimento marxista. Marx previu que o socialismo e o comunismo seriam construídos sobre as bases estabelecidas pelo desenvolvimento capitalista mais avançado. No entanto, o Império Russo era um dos países mais pobres da Europa, com um campesinato enorme e amplamente analfabeto e uma minoria de trabalhadores industriais. Marx havia afirmado explicitamente que a Rússia poderia ser capaz de pular o estágio do domínio burguês. 39 Os mencheviques moderados, minoria, se opuseram ao plano dos bolcheviques, maioria, de Lenin para a Revolução Socialista antes que o capitalismo estivesse mais desenvolvido. A ascensão bem-sucedida dos bolcheviques ao poder foi baseada em slogans como paz, pão e terra, o que atendia ao enorme desejo do público de um fim ao envolvimento russo na Primeira Guerra Mundial, a demanda dos camponeses por uma reforma agrária e apoio popular aos soviéticos. 40 A União Soviética foi criada em 1922. Seguindo o centralismo democrático de Lenin, os partidos leninistas foram organizados em uma base hierárquica, com células ativas de membros como base ampla. Eram formados apenas por quadros de elite aprovados pelos membros superiores do partido como sendo confiáveis e totalmente sujeitos à disciplina partidária. 41 Nos julgamentos de Moscou, muitos velhos bolcheviques que desempenharam papéis importantes durante a Revolução Russa de 1917 ou no posterior governo soviético de Lenin, como Lev Kamenev, Grigori Zinoviev, Alexei Rykov e Nikolai Bukharin, foram acusados de conspiração contra a União Soviética e foram executados. 42 Seu papel de liderança na Segunda Guerra Mundial tornou a União Soviética uma superpotência industrializada, com forte influência sobre a Europa Oriental e partes da Ásia. Os impérios coloniais europeus e japonês foram destruídos e os partidos comunistas desempenharam um papel de liderança em muitos movimentos de independência. Governos marxista-leninistas inspirados na União Soviética assumiram o poder, com a assistência dos soviéticos, na Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Polônia, Hungria e Romênia. Um governo marxista-leninista também foi criado sob Josip Broz Tito na Iugoslávia, mas as políticas independentes de Tito levaram à expulsão da Iugoslávia do Comintern, que substituiu o Comintern, sendo que o titoísmo foi rotulado de desviado. A Albânia também se tornou um estado marxista-leninista independente após a Segunda Guerra Mundial. 43 O comunismo foi visto como rival e ameaça ao capitalismo ocidental durante a maior parte do século XX. 44 A União Soviética foi dissolvida em 26 de dezembro de 1991. Foi o resultado da Declaração número 142, do Soviete das Repúblicas do Soviete Supremo da União Soviética. A declaração reconheceu a independência das ex-repúblicas soviéticas e criou a Comunidade dos Estados Independentes, embora 5 dos signatários a tenham ratificado muito mais tarde ou simplesmente não o fizeram.
No dia anterior, o presidente soviético Mikhail Gorbachev, o oitavo e último líder soviético, renunciou, declarou seu cargo extinto e entregou seus poderes, incluindo o controle dos códigos de lançamento de mísseis nucleares soviéticos, ao presidente russo Boris Yeltsin. Naquela noite, às 7h32, a bandeira soviética foi baixada do Kremlin pela última vez e substituída pela bandeira russa pré-revolucionária. 45 Anteriormente, de agosto a dezembro de 1991, todas as repúblicas individuais, incluindo a própria Rússia, haviam se separado da União. Na semana anterior à dissolução formal da União, 11 repúblicas assinaram o Protocolo de Almata, estabelecendo formalmente a Comunidade de Estados Independentes e declarando que a União Soviética havia deixado de existir. 46-47